Ok. Bom, gente, fazendo aqui um teste. Ficou lento pra caramba o computador. Vamos ver se ele vai suportar. Esse que é o meu problema para gravar vídeo para vocês. Querendo gravar com maior qualidade. Porém, eu tenho uma limitação na minha máquina e não tenho dinheiro para comprar outra no momento, ainda mais na situação que as coisas estão. Mas enfim, vamos lá. Vou tentar fazer uma aulinha aqui. A intenção até é fazer uma aula de complemento para o meu aluno. Para o aluno Matheus. Essa aqui foi a aula que eu dei para ele sobre construção de ambientes, né? Em inglês, vou usar muitos termos em inglês, então o pessoal chama, né? São landscapes, né? São paisagens. Então, em aula, eu fiz isso daqui com ele. Então, só para resumir, só para colocar em contexto, para quem não assiste minhas aulas, a gente está focado em criar paisagens, né? Para quem estiver focado nisso, é importante você usar às vezes referências, desenhar através de referências, e quando a gente desenha, não desenhar coisas, mas formas, né? Então, e através da simplificação. Então, o que eu mostrei em sala de aula foi como fazer esse approach, como que eu odeio porque eu fico traduzindo os termos de inglês para português e me enrolo todo nas línguas e fico gaguejando. Mas é a abordagem, né? O approach é a abordagem. Então essa daqui é a minha abordagem para pintura, que é através de formas simples, desenhar também formas que são bastante planas. Então aqui não estou ainda preocupado com tridimensionalidade nem nada, apesar do que tenha sombras, eu enxergo cada forma, mesmo que sejam as sombras, como se fossem formas e não coisas. Então eu não estou vendo uma casa, eu estou vendo formas, né? Então a gente tem que pintar com isso em mente, com essas formas em mente. E depois que chegou nessa fase aqui, obviamente que o trabalho não para aqui. Isso daqui é um pequeno estudo que a gente chama de thumbnail. Vou fazer um outro estudo aqui. Então, deixa eu colocar um fundo branco mesmo. Abrir outra. Vou fazer outro documento aqui. Então, uma das coisas que... Então, eu vou começar a fazer aqui. Uma das coisas que a gente trata, né, quando a gente está desenhando paisagens, né, landscapes, né? E aqui eu vou fazer uma ideia de algo meio, vamos dizer assim, de criação, né? Então, eu vou tentar criar uma paisagem aqui, né? E para quem quiser trabalhar com isso, que é uma boa, como é que eu vou dizer, tem um bom nicho, né, de mercado para isso, né? Que é fazendo concept art, né? Que é a arte conceitual de paisagens, né? De landscapes e tudo, né? Fazendo os ambientes, né? Principalmente na indústria dos games, isso é bem forte. Mas quem quiser isso, o jogo é duro, a coisa não é fácil, então é preciso estar sempre praticando. E agora a minha concentração é em desenhar formas, ou seja, a concentração em desenhar formas e tentar criar cenários, paisagens montanhosas, né? Obviamente que existem paisagens de tudo quanto é tipo, então você tem que estudar todos os tipos de ambiente.
a minha sugestão é que você, se você quiser trabalhar com isso, que você busque trabalhar primeiro espera um pouquinho, deixa eu acabar aqui, deixa eu fazer eu não quero usar um pen com nuance, né? Então eu estou usando um pen bem duro, tá certo? Que não muda, no caso aqui, o degradê, né? Eu quero uma coisa bem dura para pintar por cima, porque isso, para mim, eu me desafio, eu fico com maior controle, né, do meu traço. Eu perdi o fio da meada aqui, eu estava falando uma coisa e esqueci completamente. Mas, enfim, eu estava falando sobre concept art, né? Então, o concept art, quando a gente vai fazer, uma das noções muito importantes que a gente pode criar, quando a gente vai criar um cenário desse, que é muito importante você dar essa expressão, né, de profundidade, né? É uma coisa que é uma ilusão, vamos dizer assim, que para quando você quer trabalhar nesse ramo é muito importante, né? Que você quer que o jogador, né, entre mesmo dentro daquele cenário, como se ele estivesse entrando mesmo na tela do computador, né? Então, para isso, a gente usa um conceito que é o de perspectiva atmosférica, né? Onde os elementos que geralmente estiverem um pouco mais à frente da gente vão estar mais escuros e conforme você vai se distanciando, eles vão ficando mais claros, né? Isso em relação à tonalidade. Estou falando só sobre tonalidade do preto ao branco, né? E todas as suas variações de cinza. Em relação à cor, o que acontece é que as coisas à distância as cores perdem a saturação, tá certo? E alguns obviamente que quando você estiver pintando a gente pode sempre extrapolar essas coisas, né? Mas vamos dizer, as cores frias são as que chegam, né? É um pouquinho mais complexo, não vou entrar em detalhe nisso agora. O importante é lembrar que para quando a gente estiver desenhando com preto e cinza, que é o nosso foco aqui, se você quer dar essa ideia de profundidade, você às vezes não precisa usar toda aquela teoria de perspectiva com 1, 2, 3, 4 pontos de fuga. Então aqui não há essa preocupação. Não é que se você quiser trabalhar com isso, você não tem muito como escapar, né, de conhecer essas teorias, não, tem que conhecer. Mas tem formas de você desenhar e você fazer quadros interessantes sem se preocupar, né, com isso e conseguir esse efeito de profundidade usando outras abordagens de perspectiva. No caso, essa é uma abordagem de perspectiva atmosférica. Então, eu vou começar com o primeiro plano. Ele vai ser sempre um cinza clarinho, é o meu cinza mais claro, né? E aí eu vou fazer aqui uma cadeia de montanhas aqui assim. Essa cadeia eu quero que ela fique bem alta aqui. Eu estou imaginando aqui um pico, meio como se fosse um vulcão, alguma coisa assim, né? Então, essa primeira camada eu vou fazer ela inteira, porque a maior parte dela vai ser tampada depois pelas seguintes camadas, pela segunda, pela terceira camadas, né? Na verdade, a gente chama de plano. Então, eu na verdade estou começando pelo terceiro plano, que é o fundo, a relação mais distante da minha paisagem, eu estou começando por ela. Então, é como se eu estivesse imaginando essas cadeias de montanha que eu vou fazer, e essa primeira cadeia de montanha aqui, né, que eu estou desenhando, na verdade, vai ser a que estiver mais distante na minha composição, certo? Eu estou desenhando aqui de cabeça. Se você não tem prática com isso, o que acontece? Você vai desenhar às vezes de cabeça, mas eu acredito que é muito mais fácil se você começar com paisagens reais, usando referências. Ou, se você... essas referências, muitas vezes, né, vocês também podem escolher referências de outros artistas, tá certo? Ou seja, fazer a pintura de uma pintura
já facilita um bocado o processo, porque se você pegar uma foto, você ainda tem que fazer uma certa interpretação. Então essa é a minha última camada. Vocês notaram que eu joguei ainda um fundo com certo degradê. Isso é já, porque eu estou antecipando, porque muitas vezes esse processo você pode fazer só no final, mas eu estou antecipando aqui, porque eu gosto disso aqui, já me dá uma ambientação, e eu estou imaginando que o meu foco de luz, no caso, está vindo desse lado, né, do lado direito aqui do meu quadro, né, está um foco de luz maior, tá certo? Então, isso aqui vai orientar como é que eu vou fazer depois a construção desses outros planos aqui. E por enquanto esses planos são bem planos mesmo, eu não estou preocupando com o efeito, né, tridimensional por enquanto. Então agora eu vou fazer o segundo plano. Essa coisa do plano, se vocês estiverem boiando muito nesses assuntos, tem alguns assuntos que talvez vocês tenham que pesquisar. Né? Então aqui é inclusive um conceito muito usado na própria para quem trabalha com fotografia, né? Que é você usar a ideia de primeiro, segundo e terceiro planos, né? De composição, que são planos de composição. Os nomes que eu uso, esses nomes às vezes são bastante imprecisos e eu sou mais ainda impreciso com eles. Então eu me desculpo se eu estiver usando alguma terminologia de forma inapropriada. Queria aproveitar também e agradecer aí para quem ouviu aí meu canal. Eu fiz uma tentativa de fazer uma live no YouTube, não deu certo por causa dessa minha questão aqui dos softwares que eu uso, né? Não me permitiram, eles ficam muito pesados e aí não dá para eu desenhar e falar e filmar ao mesmo tempo. Então, eu me desculpo por isso, mas aí eu fiquei alegre porque só nessa tentativa eu vi algumas pessoas falando assim, ah, que legal que você está voltando aí com os vídeos. Então isso até me empolgou um pouco de fazer esse outro vídeo aqui. Eu vou jogar ele no canal. Espero que vocês curtam. E espero que o meu aluno também faça bom proveito dele. Que a gente viu isso aqui em sala de aula. Então, igual eu estou falando, né, só repetindo, fazer aquelas pedras malucas assim, ó. Às vezes tem uma pedra pequenininha e tem uma pedrona gigante apoiando nela, que assim. Então aqui eu estou obviamente me baseando em coisas que eu já vi. Então se você não está acostumado, igual vou repetir, você vai ter que fazer estudos. Vai ter que fazer alguns estudos, né, de paisagens reais ou de outras coisas até que outros pintores fizeram. Eu acho muito mais fácil quando a gente está começando não fazer tanta interpretação, então não usar tanto de fotografia. Só que em algum momento você vai ter que fazer, né? Então também. Então, e eu já fiz alguma coisa errada aqui que eu coloquei tudo no mesmo plano. O ideal é que isso aqui tudo seja feito em camadas diferentes, porque aí depois eu posso trabalhar cada camada separada. Eu vou recomeçar. Não, tudo bem, vou fazer nessa daqui mesmo assim. Mas o ideal é que eu fizesse em camadas separadas, porque isso facilita muito o trabalho, né? Então você fazer o primeiro, segundo, terceiro plano, já fazer tudo, cada um em suas camadas separadas, eu já vacilei, não fiz isso aqui. Será que tem como eu corrigir? Vamos ver aqui, acho que tem. Se eu fizer assim, tem. Posso fazer um Ctrl C, Ctrl V, aí eu já criei essa camada aqui, ok. E aí agora eu vou voltar aqui na camada 1 e eu vou apagar isso daqui com esse valor aqui.
Obviamente vai ficar um pouquinho estranho. Mas aí depois vai permitir que eu trabalhe melhor, eu acho, essas camadas aqui mais a fundo, entendeu? E aí essa camada vai ficar na frente, então não vai ter problema. Então consegui resolver. E agora vamos fazer a seleção assim. Isso não vai dar para fazer agora, usar aquela seleção marcada. Ah, não, eu posso fazer só assim, quer ver? Agora eu vou fazer. Então aqui eu tenho a primeira camada. Aqui eu tenho a segunda. E aqui eu tenho a terceira. Desculpa, eu falei errado. Eu tenho a terceira camada, primeiro que eu desenhei, a segunda camada, e agora eu vou fazer a primeira camada, né? A gente vem de trás para frente, tá? Porque fica mais fácil. Falei errado. Pronto, consegui consertar. Então agora eu vou fazer a primeira camada, a camada mais próxima, então vou escolher uma tonalidade de cinza maior. Não sei se vocês notaram isso, mas aqui eu escolhi uma tonalidade bem mais para essa ponta do branco. Aqui escolhi uma tonalidade bem central mesmo, bem meio termo, né, bem meio tom. Isso aqui é o 50% de cinza. Agora eu vou escolher um tom bem mais escuro. Agora nota que eu sempre eu estou deixando, né, um limite para que eu possa ainda usar tons mais escuros aqui e até um pouco de tons mais claros, ou seja, entre cada uma dessas aqui é onde que eu vou acrescentar os detalhes, logo logo vocês vão ver. Então agora eu vou escolher um tom de cinza bem quase chegando lá no preto, uma tonalidade de cinza bem mais escura. Né? E se vocês estiverem meio perguntando assim, cara, ele meio que parece que faz esses cenários, essas montanhas aqui, é meio Deus dará. É meio Deus dará mesmo. Fazendo. Você pode quase que jogar qualquer forma aqui e depois vai trabalhando ela, né? Então eu estou fazendo meio assim mesmo. Tá? É meio na jogada mesmo. Novamente vou enfatizar que se você fizer isso com, vamos dizer, vendo paisagens reais, obviamente que isso vai ficar bem mais interessante. Você vai acabar absorvendo isso direto ou indiretamente. Então até aqui ficou bem interessante aqui essas montanhas aqui. Então eu vou deixar assim. Eu gostei desse perfil aqui. Então isso já é uma coisa que vocês já podem já explorar muita coisa aqui, né? De como que vocês podem distribuir nessas cadeias de montanha, até fazer mais cadeias aqui, né? Isso não evita, não tem nada contra, né? Você ir fazendo mais e mais aqui. Só que em geral eu penso em 3 camadas e depois dessas 3 camadas você vai ampliando uma camada dentro da outra, conforme aqui vocês vão acabar vendo isso. Então às vezes eu posso acabar incluindo um pico mais próximo e um outro um pouco mais distante dentro dessa camada aqui, entenderam? Então essa camada aqui eu ainda posso distribuir e redividir ela em mais camadas, em mais cadeias de montanha. Depois eu posso fazer isso nessa segunda camada aqui. E depois eu posso fazer isso ainda nessa terceira camada aqui que eu fiz aquela cagadinha lá. Né? Mas agora tá tudo certo aqui. Vou fazer desse jeito aqui. Essa aqui vai ser a minha
cadeia única de montanhas aqui. E eu vou meio que seguindo o feeling mesmo aqui, né? Eu estou desenhando de uma forma bem livre, né? Obviamente que se você tiver com se você tiver que atender um cliente, né, você vai ter que atender determinadas demandas, né? E aqui eu estou concentrado, vamos dizer, em paisagens montanhosas, né? Muitas vezes, se você for trabalhar com isso na indústria, você vai ter que se concentrar em diversos outros tipos de landscapes, né, de paisagens. Uma floresta, vamos dizer, uma região gelada, né, igual os extremos, né, do norte e do sul, extremamente frias. Você vai ter uma floresta tropical, vamos dizer, cenários urbanos, enfim, você vai ter que estudar com o tempo diversos cenários. Eu agora estou concentrado nessa questão de cenários, de criar montanhas e cadeias de montanhas. Né? O máximo aqui que eu vou me preocupar às vezes vai ser com um pouco de vegetação, vai sair um pouquinho, né, dessa questão. Agora, se você vai estudar, por exemplo, um cenário cheio de florestas, você vai ter que estudar muita questão sobre vegetação e como desenhar isso. E às vezes não é desenhar o detalhe, é dar a ideia daquilo, tá certo? Então vamos lá. Então eu comecei agora aqui, eu vou começar a distribuir. A ideia, qual que é a ideia por detrás, né, disso daqui? Deixa eu apagar aqui para representar. Então, o que eu vou explicar? O conteúdo da aula. Né? Então, a gente fez ali, eu escolhi que você vai ter um terceiro plano, plano mais distante, mais claro, o plano secundário, um cinza intermediário, e um plano frontal inicial mais próximo, mais escuro. Né? É isso que faz com que a gente tenha essa ideia de perspectiva que a gente chama de perspectiva atmosférica. As coisas com a distância vão perdendo, né, o seu, vamos dizer assim, o seu valor aqui, ou seja, quanto mais distante, fica mais claro, a gente não percebe os tons mais escuros. Agora, como que eu vou fazer essa construção agora? E eu comecei de uma forma muito simples com apenas 3 tonalidades. Agora, de cada uma dessas 3 tonalidades, eu vou redividir elas. Então, eu vou pegar, por exemplo, e eu dividi elas em planos. Né? Então, lá também eu vou trabalhar esses detalhes em planos. Então, por exemplo, eu vou pegar lá o terceiro plano, que é esse daqui, e vou replicar o primeiro valor. E aí eu vou aumentar agora esses valores aqui, vou selecionar um valor um pouco mais claro, e vou selecionar agora um valor um pouco mais escuro. Então, o que eu fiz foi dividir um valor em outros 3. E vou fazer o mesmo com os outros 2 planos. Então, eu vou pegar esse outro plano aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse valor original, mas vou selecionar um pouco mais claro, aqui em cima, e vou selecionar, e aí eu volto a selecionar aquele original e depois escolho um pouco mais escuro aqui. E depois vou fazer a mesma coisa com o terceiro aqui. Então aqui, esse aqui, eu escolhi esses 3. E esse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir ele também em mais 3. Então peguei ele original. Vou pegar um cinza um pouco mais claro do que ele. Vou voltar nele. E agora escolho um pouco mais escuro. Né? Então, quando eu tinha só 3 tonalidades, agora eu tenho 9. Né? Eu tomei muito cuidado, certo? Para que essa tonalidade, ou seja, dentro, que aqui eu tenho camadas, né, planos, né? Então eu tenho o primeiro plano, eu tenho o segundo plano, eu falando besteira de novo. Eu tenho o terceiro plano, que é o plano mais distante, segundo plano, intermediário, primeiro plano aqui. Então, para cada plano, eu tenho uma tonalidade. Terceiro plano mais escuro, segundo intermediário, primeiro plano mais
terceiro plano mais claro, segundo plano intermediário, primeiro plano mais escuro. E agora eu subdividi cada um em 3. Só que eu cuidei para que, atenção, a tonalidade mais escura, deste plano aqui, ela tem que ser mais clara do que a tonalidade mais clara do segundo plano. Deu um nó na cabeça, né? Então eu vou repetir. A tonalidade mais escura do terceiro plano tem que ser mais clara, tá certo? Do que a tonalidade mais clara do que o segundo plano. Ou seja, eu tenho que formar aqui 9 valores, né? Então, depois que você dividir, essas tonalidades aqui e aqui, elas têm que ser diferentes, cuidado para elas não ficarem iguais, tá certo? Então, esse é o risco que tem na hora ali, ó, de selecionar qual cinza que você vai escolher. Então, tem que tomar cuidado, porque depois que você subdividiu, e aí eu quero que vocês olhem aqui, ó, como que isso daqui tem que formar uma escala, ou seja, eu tenho que ir do mais claro para o mais escuro. Aquela bolinha não pode voltar, né? Então, se eu venho aqui e seleciono o mais claro, ó, foi subindo, tá vendo? Então, agora ela tem que ir subindo até chegar lá. É como se eu estivesse fazendo uma animaçãozinha ali daquela minha bolinha, beleza. Então, vocês viram que ela saiu lá da tonalidade mais clara, veio aqui para intermediário, vai vir lá para intermediário, ó. Ó. Então, tem que fazer isso aqui tem que formar uma escala, né? Então, esse é só o cuidado que você tem que ter na hora de formular esse desenho. E eu aqui deixei, né, fiz essa escalinha aqui separada, vocês também podem fazer uma escalinha assim e depois ir só selecionando, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Por exemplo, eu vou começar trabalhando, e aí tanto faz, você pode começar trabalhando de qualquer plano, já que estão em camadas diferentes, vai ficar mais fácil. Mas eu vou começar a detalhar agora o primeiro plano. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, eu vou selecionar o cinza dele, e vou selecionar uma tonalidade de cinza um pouco mais clara, tá certo? E estou imaginando que meu foco de iluminação está vindo dali. Agora eu vou começar a jogar alguns detalhes. Então estou imaginando onde que a luz vai bater e já vou aproveitar também e vou dar um pouco de ideia, né, de outros elementos, né, que eu quero incluir aqui nessa paisagem. Novamente, gente, se vocês não estão acostumados a desenhar isso, não aconselho a chegar a tentar ficar criando assim não, porque geralmente o resultado acaba decepcionando um pouco, né? Ou então faça, mas cuidado, né, para não se decepcionar, às vezes com o resultado que você fala assim, caramba, não ficou nada parecido com o que aqueles caras fazem, né, e tudo, né, porque essas coisas demandam muita prática mesmo, tá, e às vezes até um exercício, de ficar fazendo esses exercícios diariamente, né, se você fizer isso aqui diariamente, você vai acabar ficando bom, né, nesse negócio aqui, e vai ficando mais natural, vai ficando fácil, né? Mas das primeiras vezes, obviamente, você vai ter mais dificuldade. Então, eu já estou meio que trabalhando algumas texturas aqui, imaginando que esse foco de luz está vindo, ó, da esquerda para a direita, então eu estou imaginando que está batendo, né, nessas regiões aqui, ó, essas faces aqui da montanha, né, dessa pedra,
Então aí eu já estou fazendo, tá vendo onde que tem, né, umas áreas mais claras. Tá? Cuidado com essa coisa do claro e do escuro, porque algumas coisas aqui você tem que usar, vamos dizer, uma tonalidade mais clara e você não está representando necessariamente uma iluminação, mas sim uma região que esteja mais clara. Né? É iluminação também, né? Tudo é luz, né? Mas o que eu digo é que você não está fazendo uma representação direta de onde a luz está batendo, mas sim de que as coisas têm, às vezes, tonalidades diferentes, né? Então você tem pedras que são mais claras, pedras mais escuras, e até o próprio chão, né? Então não é, sabe, eu não tô, você não está desenhando, você está com ideia, né, de blocos, né, que a ideia aqui toda é que você raciocine de forma mais simples, tá certo? Então você entender isso aqui como se fossem blocos mesmo, né? Eu raciocino muito em formas meio meio é, é, naquelas formas básicas, né? Como é que é a palavra? Às vezes eu fico desenhando, aí eu perco o foco no que eu estou falando. Mas eu uso formas geométricas, né? É o cubo, o cilindro e esferas e variações dessas formas, tá certo? Então, para construir tipo qualquer cenário, ter esse tipo de noção é muito importante, né? E pensar nelas como formas básicas, né? O cilindro, a esfera, o cubo, isso vai facilitar muita coisa. Tá? Então aqui agora, ó, tá vendo? Então, eu já estou inventando aqui, ó, meio um caminho, tá vendo, da montanha, né, subindo para cá. Então é aquele negócio que eu tinha falado um pouco antes. Aqui na verdade, ó, aquele meu primeiro plano, eu meio que já dividi ele em outros planos. Então parece que eu tenho uma cadeia aqui, ó, de montanha, até com um pico aqui, como se fosse um planalto, é, uma região mais plana em cima e outro um pouquinho mais distante, e aí eu tenho esse aqui, ó, mais distante ainda. Então você vê, num pequenininho, num pontinho pequeno, eu já trabalhei um bocado já de profundidade, só aqui, né? Então só aqui eu já consegui já um bocadinho da ilusão que eu quero. Tá certo? Agora, eu uso muitas pinceladas assim, apesar de que eu estou usando uma ferramenta bem porcaria, eu estou fazendo isso de propósito, né, que é para me forçar eu trabalhar da melhor maneira possível essas formas aqui. Eu também fico trabalhando alguns pontinhos e algumas coisas para enriquecer a, a, a textura, né? Então, alguns desses pontinhos estão representando, de repente, algum tipo de um pouquinho de vegetação, né, umas pedras, às vezes uns caminhos, tá certo? Mas notem que eu não estou deixando fazer formas muito regulares, tá certo? Então, para mim, esse que é o segredo de fazer cenário, né? É que as coisas não, na natureza não tem essas formas muito assim regulares, né? Tá? Agora, a gente aqui, por exemplo, eu vou tentar fazer meio que uma cadeia, né, de umas pedras aqui, ó, com umas ranhuras diferentes, tá certo? E isso vem muito de referências que eu já vi, tá certo? Então, aí vem aquela coisa de que eu, na verdade, nesse exercício aqui eu estou fazendo ele muito livre, mas isso não significa é, é,
que vocês não vão ter que ver paisagens reais e tentar desenhar elas. É o que eu mais aconselho vocês a fazer, através do real, né? E aí é igual eu falei, se você for super iniciante, não pega fotografia, pega uma outra pintura ou um outro desenho, ou mesmo é, é, concept art, né, de outros artistas, e reproduz, copia, né? Só depois, se você for postar, tem o respeito de dizer lá que a arte não é sua, que você usou fulano de tal para fazer um estudo. Não há nada de errado com isso, todo mundo faz isso, né? Todo artista estuda outro artista. Se você marcar o cara que você está estudando lá, ele vai até se sentir honrado, né? De ver que tem gente, pô, olha só, tem gente me estudando, usando minha arte para estudar. Né? Então não há nada de errado nisso, tá? De você pegar a arte de uma outra pessoa e copiar, só não vai falar que é sua, você vai mostrar lá, você vai dar o crédito para a pessoa, né? Pro artista, inclusive, porque se depois, quando você for artista, né? Você está na sua formação, você não quer que ninguém faça a mesma coisa com você, quer que as pessoas tenham respeito, né? Pela sua arte e deem o seu devido crédito, tá? Então, pode pegar, se você for super iniciante, já pega já e copia mesmo, né? Paisagens que a concept art de outros artistas e tudo, os thumbnails dele, né? A gente está fazendo aqui, estou fazendo mais uma ideia de thumbnail, né? Nem é uma ideia tão acabada assim não, tá? Tentar dar um certo acabamento aqui, mas acho que se fosse, né, para fazer mesmo um cenário, demanda bastante tempo, né, um desenho desse. Até acho que essa primeira fase aqui, acho que para mim já deu satisfatório por enquanto. Vou trabalhar um pouquinho agora lá a minha segunda camada. Então, aí se você já não é tão iniciante assim, você já pode arriscar já pegar às vezes pinturas, né, de outros artistas ou mesmo usar fotografias. Para o iniciante, eu não aconselho muito a fotografia, porque é aquilo, às vezes na fotografia, para você criar um concept art, às vezes você vai ter que fazer algumas interpretações, saber o que você vai desenhar, o que você não vai desenhar. E isso é um bocadinho difícil, às vezes, para quem é iniciante, a gente saber julgar o que é necessário ali no nosso quadro, o que não é. Eu já voltei aqui na primeira camada aqui, querendo dar uns retoquezinhos aqui. Às vezes essas coisas acontecem, a gente tem uma ideia e aí eu sou o mestre de desenhar na camada errada, de começar desenhando numa camada, mas errar então não faça como eu faço. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu sou o mestre, vocês viram no início, né, a besteira lá que eu fiz, logo de cara eu já me ferrei com esse negócio de camada. Se for por mim, a minha ideia geralmente é trabalhar tudo numa camada só, como se fosse uma pintura mesmo. Só que isso é um bocadinho contraprodutivo, né? Então eu aconselho para quem está querendo levar a vida mais profissional, de cuidar dessa questão da produtividade, porque ela pesa bastante, né? Talvez não agora, mas na hora que o prazo apertar, vocês vão ver. Dá até depressão. Bom, então agora eu vou lá para a segunda camada. E na segunda camada eu vou fazer o contrário, ou seja, na primeira camada eu trabalhei um tom, e vocês veem, por enquanto eu trabalhei só um tom, eu sou da simplicidade. Depois eu vou acrescentar um outro tom, eu posso acrescentar um tom mais escuro, né? E depois ainda posso apresentar outros tons mais claros, mas por enquanto eu vou me manter naquela questão. Um tom se divide em três, né? O original, um mais claro e um mais escuro. E agora aqui a mesma coisa. O original, que é esse, só que esse eu vou escolher um tom um pouquinho mais escuro aqui e vou concentrar em fazer as sombras. Ali eu concentrei em fazer, vamos dizer, as regiões mais claras, né, as luzes, e aqui eu vou concentrar em fazer as sombras. Uma coisa que às vezes é legal quando você está trabalhando
cenário, pedras, assim, é deixar essas regiões meio vazadas, né? Então, se eu tenho aquela região ali que está bastante escura, mas ela não está preta, preta por completo, ela tem alguns espaços negativos ali, ó, tá vendo? Claros, e isso ajuda muito a dar essa textura. Né? Aqui também eu já vou me preocupar um pouco não, né? Tem que sempre se preocupar com, vamos dizer, a sombra projetada. Então, por exemplo, eu tenho essa pedrona que a luz está vindo daqui, ela vai projetar uma sombra em algum lugar aqui, ó, desse chão aqui. Né? Agora, eu não tenho que fazer essa sombra completa chapada, igual eu falei, eu gosto de deixar alguns vazadinhos ali, ó, tá vendo? Né? Isso aproveita e já trabalha já uma um pouquinho de textura. Né? E textura, gente, é um outro universo, tá? Textura é ficar fazendo essas brincadeirinhas com o brush. Né? Aqui, ó, tá aquela coisa que eu falei, que eu não tenho que me preocupar com a camada, né? Então eu posso desenhar naquela camada lá sem me preocupar com essa camada aqui, ó. Né, de eu estragar o que eu fiz, tá certo? Então, por isso que eu tinha insistido em trabalhar em camada separada, que aí você pode fazer isso aqui, ó. Eu posso trabalhar ali aquela região ali, ó, tá vendo? Eu estou, na verdade, estou desenhando aqui embaixo. Eu posso desenhar aqui embaixo sem atrapalhar o meu desenho, porque eu estou trabalhando em camada. Essa é a grande vantagem, né, de trabalhar com arte digital. Então aqui, ó, meio que batendo mesmo o lápis, um brush aqui. Quando vocês olhem para paisagens assim, cadeias de montanhas, por exemplo, na verdade, o que eu estou usando aqui é uma associação de linhas meio verticalizadas e outras linhas mais horizontais, assim, né? Ainda mais para dar essa coisa de pedregosa, né? Então, assim, como que eu aprendo a desenhar isso aqui? É ficar viciado em ver como que se formam as sombras, né, em paisagens assim, os tipos de textura que você vai encontrar, certo? E aí você vai aplicando, vai se divertindo. Né? Às vezes você cria um pouquinho, copia um pouquinho também. Ó, essa região aqui vai estar bem escondidinha. Eu ainda morei numa região, em Minas Gerais, que tem muitas dessas de região montanhosa. Então eu acordava todo santo dia e me deparava com uma paisagem assim. Então isso acho que influenciou um pouco. Não exatamente essas, né? Não são essas paisagens tão grandiosas assim. Né? Quem conhece Ouro Preto sabe ali o Pico do Itacolomi. Então, ó, já fiz também um outro caminhozinho. Eu gosto muito de fazer esses caminhos, né? Esses caminhos, na verdade, são linhas que eu posso usar como formas de você guiar o olhar, né, do seu espectador, né, da pessoa que está olhando para o seu quadro. Né? E esses detalhezinhos eu estou trabalhando. Deixei o brush bem pequenininho, mas vocês veem que eu estou trabalhando com o meu brush, ele é bem opaco, ele não tem sensibilidade aqui, ele só tem sensibilidade ao toque, né? Ou seja,
Se eu faço forte, ele vai dar mais fluxo. Se eu faço fraco, ele faz menos fluxo. Então, se eu toco ele fraquinho, ele faz uma linha fininha e fraquinha. Com a mesma tonalidade, fraquinha no sentido da grossura dela. Se eu uso mais força, aí vai sair mais tinta. Mas não tem, eu fiz uma regulagem aqui que não tem é, é, não tem variação de valor, não tem degradê. E é muito divertido ficar brincando exatamente com essas texturas, né? Inventando. É um monte de mancha que você está fazendo, e aí que você fala assim, aí de longe fica parecendo pedra. E às vezes você quer fazer uma, por exemplo, de repente aquela montanha ali, uma das que vai ser legal de repente, é fazer aquele pico cheio de neve, assim, eu adoro, acho que fica um barato. Né? Então, aí você gosta disso, então começa a explorar esse tipo de paisagem. Né? Então você vai virar um colecionador de imagens assim. Então, quem gosta de trabalhar com isso precisa, né, de ter isso, né, de estar sempre você vira meio um colecionador de imagens dessas assim, né? E está sempre prestando atenção, está sempre de olho, né? Inclusive vendo o que as pessoas, né, que trabalham, né, com isso, que fazem concept art, que tipo de arte que elas estão fazendo, o que está saindo, tudo isso é importante. Eu, por exemplo, peco muito disso, né? Me posiciono muito mal no tal do mercado aí, mas não tem como não, tem que entender do mercado e tem que, para quem quiser seguir uma profissão, não, a profissão do artista não é só fazer arte. Ainda mais se você quer trabalhar com mais autonomia, tem um monte de coisa chata que a gente tem que fazer também. Os ossos do ofício. Bom, então agora eu já trabalhei já a segunda camada novamente. Por enquanto, só 2 tonalidades. Né? E agora eu vou trabalhar lá a minha última camada. E vou trabalhar também uma tonalidade, acho que um pouco mais escura. Né? Agora, lembra que eu tenho que só cuidar para que, por exemplo, esse valor seja... Ó, esse daqui tem que ser mais claro do que esse daqui. Né? O valor mais escuro do terceiro plano tem que ser mais claro que... Olha aí eu já trabalhando na camada errada. Aqui trabalhei na certa. Então deixa eu voltar. Tem que ser nessa daqui. Então esse aqui também vou escolher uma tonalidade um pouco mais escura. Né? Se você estivesse perguntando assim, poxa, mas por que você está usando esse brush ruim? Né? A minha ideia aqui, gente, é mostrar que assim, não é a ferramenta que faz tanta diferença não, sabe?
Às vezes você pode usar uma ferramenta bem vagabunda mesmo, né? Se você, eu estou trabalhando aqui digital, eu não tenho as ferramentas mais modernas aqui, né? O meu tablet não é o mais moderno aqui, né? Mas isso não deveria, tá? Servir como, vamos dizer assim, desculpa, né? Para pô, não consigo fazer isso, não sei fazer aquilo, não posso trabalhar com concept art porque eu não tenho um iMac, porque eu não tenho. Então, isso não, né, não fiquem presos por causa disso, não. E me entregando não é que eu não tenha me prendido por isso, não, eu me prendi já. É por isso que eu me dou mal. Então não se deem mal. Não façam como eu faço. Bom, até aqui, eu não sei se vocês estão olhando aí pro meu rosto, mas eu às vezes faço aquela minha famosa cara de fuinha, né? É meio que para eu sei lá, eu faço esse squint, né, que é fechar os olhos assim dessa maneira meio esquisitinha, com bastante frequência, me ajuda a ver o que eu estou fazendo assim de uma forma mais ampla. E é legal, né? Porque parece até que esse cinza aqui é diferente por causa do fundo, e todo ele é exatamente o mesmo cinza, a mesma tonalidade, né? Isso aqui enfatiza uma coisa que, bom, talvez se você for meu aluno você não vai entender, mas que para quem é aluno meu, eu já falei já várias vezes, que valor, né, ou seja, tonalidade de cinza, a gente sempre olha em contexto, né, e o contexto da, da, de, de tonalidade nos engana muito, mas muito mesmo. Muito mais do que vocês podem imaginar. Então, se você olha para um cinza, né, por exemplo, esse cinza aqui, ó, esse cinza aqui é o mesmo cinza desse cinza aqui, ó, não mudou nada, vocês estão vendo? Não mudou nada. Só que aqui, de repente, ele parece estar mais escuro do que aqui, porque aqui o fundo é claro, então parece que ele está mais escuro porque ele se contrasta com aquele fundo mais claro. E aqui o fundo está bem próximo dele, parece bem mais próximo, né? Um cinza aproximado. E aí parece que ele não é tão escuro. E às vezes você pode ter a impressão de que esse cinza aqui, essa região, seja mais escura do que essa região. Mas na verdade, elas são exatamente a mesmíssima coisa. Tá? É uma ilusão de ótica, né, que acontece. Bom, se quiser parar por aqui, né, um estudo desse, já é bom, né? Assim, claro que dá para trabalhar isso aqui muito mais, mas até aqui o desenho já ganhou já bastante, tá com bastante forma, né? Ele já está bem encaminhado, tá? Eu não vou trabalhar muito mais nesse daqui, mas depois eu devo retornar nesse vídeo e fazer uma parte 2. Eu acho que eu vou fazer isso, porque já está ficando um pouquinho tarde. Então depois eu vou fazer uma parte 2, onde eu vou trabalhar ainda, vamos dizer, um terceiro valor em cada um desses planos, né? Então eu trabalhei o terceiro plano, o segundo plano e o primeiro plano, né? Cada um com esse valor. Separei cada valor desse em dois valores. Agora na próxima aula, no próximo vídeo, eu acrescento ainda um terceiro valor e vamos ver se eu consigo fazer ainda outros cenários, outros vídeos assim, outros trabalhos assim, né? Depois vocês vão ver, eu vou adiantar aqui, mas isso vai ficar mais claro
nos próximos vídeos, né, terminando esse desenho aqui, que depois, no final, essa regra que eu defini, né, de que você tem os valores mais escuros no primeiro plano, os valores intermediários no segundo plano e os valores mais claros no terceiro plano, que no finalzinho a gente vai poder, vamos dizer, misturar. Você vai poder usar um pouco daquele valor que está lá no terceiro plano, no primeiro? Pode, vai acontecer. Pode usar um valor que está lá no terceiro plano, no segundo plano? Sim, você vai usar, tá certo? Mas você vai deixar para fazer isso só no final do seu desenho, tá certo? Isso ajuda a dar, vamos dizer assim, mais consistência mesmo para sua arte, tá certo? Ela fica mais consistente, fica mais acreditável, né? Seria isso, certo? Então, deixa eu salvar essa aula daqui. Salvar como. Vou colocar aqui imagens, aulas. Cadê? Tem um negócio aqui de aula online. Ah, não, esse é curso de anatomia. Vamos fazer uma pasta. YouTube. Pronto. Vamos chamar essa de aula 21, outubro 22. Perspectiva atmosférica. Parte 1. Então vai ter a parte 2. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!